Olá, meus queridos alunos, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui está tudo bem, sim, graças a Deus. Chegando para vocês com mais um vídeo do mês de fevereiro, mas antes não esqueça de se inscrever neste humilde canal. Não esqueça também de ativar o sininho e, claro, né, se você puder, deixa sempre aquele joinha aí nos vídeos que você está assistindo, que isso com certeza vai ajudar muito. E vamos lá para o próximo vídeo. Indique a placa de advertência, que significa passagem sinalizada de ciclistas. É muito importante vocês lembrarem e vocês saberem diferenciar placas de advertência, que são placas amarelas, das placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, certo? Então, toda e qualquer placa amarela vai ser placa de advertência. Notem que eu até grifei aqui porque ele quer uma passagem sinalizada de ciclista. Notem que a placa de cima, ele está delimitando ali, ele está sinalizando um trecho, um espaço por onde o ciclista vai passar. Então, esta é a resposta correta. Só que eles colocam também esta placa que está ali na direita de vocês, que tem apenas o ciclista na bicicleta. Esta placa significa que existe, né, uma quantidade grande de ciclistas circulando por onde tem esta placa. Bem diferente da placa de cima. A placa de cima, ele está delimitando, ele está sinalizando. Ele tem na própria placa o desenho, a faixa, a limitação. Então, quer dizer que por ali, naquele trecho em específico, existe uma passagem sinalizada para o ciclista. Diferente da placa de baixo, que significa que existe uma grande quantidade de ciclistas nas vias aonde tiver, né, essa plaquinha aí. O cruzamento representado abaixo está sinalizado com a definição de preferencial da rua B em relação à rua A. Nessa situação, a placa R1 deve constar. A placa R1 é a placa de pare. É uma placa de regulamentação. Dita regra, dita obrigação, dita restrição na utilização das vias. A placa R1, a placa de pare, quer dizer que você tem que parar. Você não tem opção, você vai ter que parar. E se você não parar, isso vai gerar uma infração de natureza gravíssima. E dele quer saber aonde que você vai colocar. Notem que ele está falando o quê? Que a rua B é preferencial. Quer dizer que a rua B, quem está na rua B, que é essa que eu estou apontando com a setinha, é a galera que está com passagem livre. É a rua que tem preferência, certo? Então, se nessa rua B ali tem preferência, logo a placa de pare vai ficar na rua lateral a ela, ou seja, na posição 2 e na posição 4 ali que eu circulei para vocês. Por que que é na 2 e na 4? Porque a rua B, ela é preferencial. A rua B, ela tem a passagem livre, certo? Então, quem vai entrar, quem vai passar pela rua B vai ter que parar. Porém, a rua B, ao passar pela rua A, ela não para. Por quê? Porque ela é a preferencial. Então, essa pergunta não é difícil, só que vocês precisam interpretar a questão. Então, a placa R1, que significa parada obrigatória, vai ficar nas posições 2 e 4. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Dentre elas, cita-se evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Frear bruscamente, reduzir de marcha bruscamente, arrancar bruscamente, vai causar uma série de situações que vocês só têm a perder. Primeiro, vai gastar mais combustível, então vai ter um gasto maior de combustível, vai ter um desgaste maior do teu veículo, certo? E também você vai ter o quê? A poluição, vai aumentar a poluição, por quê? Porque teu carro tá trabalhando forçado, tá? Ele tá trabalhando além do limite dele, então evita reduções constantes de marcha e freadas em excesso e também evita arrancar bruscamente.
tenta fazer tudo sempre suave, sempre com calma. Vai ser melhor para o teu bolso, porque vai economizar combustível, não vai ter um desgaste desnecessário do teu veículo e também vai contribuir para o meio ambiente, porque vai diminuir bastante a emissão de gases e vai diminuir aí os índices de poluição. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrem daquela regra, daquele macete da Prof. Lu. Tudo o que tem roda, roda na rua. Bicicleta tem roda? Tem. Então, roda na rua. Skate, patins, roller, patinete, carro, moto tem roda, roda na rua. De que maneira? Em ruas de forma geral, sempre pelo bordo, não esqueçam disso, sempre no mesmo sentido também, e sempre com prioridade sobre os veículos motorizados. Vou ler a questão novamente. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Segunda questão, muito parecida com a primeira, tanto que eu coloquei no mesmo slide. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, certo? Lembrando ainda, no mesmo sentido e sempre pelo bordo. Lembrem desse macete da Prof. Lu. Tudo o que tem roda, roda na rua. Outros dois itens que eu vou reforçar para vocês aqui. O único local que as bicicletas são proibidas de trafegar é nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa própria a elas destinadas, e nas calçadas e nos passeios só quando devidamente sinalizado pela autoridade de trânsito. Para um leigo, realizar reanimação cardiopulmonar após chamar o atendimento especializado deve. Isso para um leigo, realizar a reanimação cardiopulmonar. Colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Uma pergunta que os meus alunos fazem muito, tá, professora? Mas e se eu não sei fazer, se eu tenho medo de fazer, eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a fazer. Você é obrigado por lei a prestar socorro. De que maneira? Sinalizando o local, chamando socorro especializado. Mas se você tem dúvida, você não sabe fazer, você tá com medo de fazer, eu aconselho você a não fazer. Você já vai eliminar o quesito lá de crime de trânsito por não prestar socorro à vítima quando você sinaliza o local e você chama o socorro especializado. Mas o código não diz que você tem a obrigação de realizar a reanimação cardiopulmonar. Porém, se cair essa questão na prova, aí sim você precisa saber e precisa lembrar que você vai colocar a vítima com as costas no chão e vai realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Aqui mais uma de primeiros socorros, então como vocês já sabem, tudo que está em roxo está correto, então estão corretas sim as 4 alternativas. Um acidente pode provocar várias situações, tais como atropelamentos e doenças infecto-contagiosas, sim, com toda certeza, tanto que vocês só podem tocar na vítima se vocês estiverem usando luvas descartáveis ou improvisar com um saco plástico. Pode causar incêndio e explosão, por isso que vocês sempre têm que desligar a chave da ignição, de preferência tirar da ignição e não ligar, manter ligada, como tem uma questão que às vezes cai. Novas colisões e atropelamentos, por isso que você vai sinalizar o local para evitar que aconteçam novas colisões e novos atropelamentos, e vai sim ter óleo e obstáculos na pista, porque se o carro bateu, é bem comum de vazar água, de vazar óleo, vazar aditivo de radiador, óleo de motor, óleo de freio, e com certeza se os carros bateu na moto, ele vai sim ter obstáculos na pista, pedaços desses veículos que acabaram se chocando. Então sim, nesse quesito as 4 alternativas estão corretas. Então
As situações de risco no local decorrentes de um acidente de trânsito estão sim descritas nas 4 alternativas acima. Caiu essa? Marco as 4 alternativas sem medo, porque sim, as 4 estão corretas. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerado uma infração gravíssima. Ai, professora do céu, mas como que eu vou saber que a infração é gravíssima? Gente, eu vou dar um macete muito simples para vocês. A infração gravíssima vai ser toda aquela infração que coloca a vida da outra pessoa em risco. Qualquer atitude minha no trânsito que coloque a vida do outro em risco. Transportar a criança inadequadamente vai causar risco a ela. Avançar o sinal vermelho, eu posso bater, atropelar e matar alguém. Dirigir alcoolizado também, eu posso bater, atropelar e matar alguém, certo? Então, isso é infração gravíssima. Infração grave é aquela que coloca a minha vida em risco. Por exemplo, se eu estou andando sem cinto, é uma infração grave. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vida em risco, certo? Então, infração gravíssima que coloca a vida do outro em risco. Nesse caso, infração gravíssima, multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Ou seja, se eu estou transportando uma criança inadequadamente fora da cadeirinha, do bebê conforto ou do dispositivo adequado, vai gerar retenção sim. Para quê? De duas uma. Ou para eu regularizar, certo? Regularizar e colocar o dispositivo adequado, ou então para passar essa criança para um outro veículo que tem esse dispositivo adequado. Mas sempre, toda vez que tiver qualquer coisa errada que precise arrumar, vai sim gerar retenção. Esse slide, pessoal, é outro que eu sempre peço para vocês prestarem bastante atenção, copiarem, darem um print. Por quê? Porque nesse slide ele está bem claro a definição de trânsito e a definição de via. Vocês têm que entender assim, via sempre vai ser o chão, vai ser o piso, é algo físico, é algo que vocês podem pegar, tocar, nesse caso pisar, certo? Então, condição adversa da via vão ser todos os defeitos que a via apresentar. Desvio, buraco, poderia ser falta de lombada, falta de sinalização, tipo de pavimento e assim por diante. Já trânsito é uma ação, é um ato, é um efeito. Qual é esse efeito? É uma utilização. Nesse caso, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esta é a definição de trânsito. Trânsito é ato, é efeito, é ação. Eu não posso pegar trânsito. Por quê? Porque trânsito é uma ação. Já via, não. Via é algo que eu posso tocar. É o chão, é onde eu piso. E aqui ele pergunta uma condição adversa de trânsito. Condição adversa de trânsito poderia ser pedestres e animais soltos nas vias. Por quê? Porque eles estão circulando, eles estão executando uma ação. Então, aí, pedestres e animais soltos nas vias são condições adversas de trânsito. Já o chão, o piso por onde vocês transitam, aí é chamado de via. Um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre os demais. Claro que tem, respeitando as normas de circulação. A primeira norma de circulação é que os veículos que se deslocam sobre trilhos sempre têm preferência. Tanto é que não parar ao cruzar uma linha férrea é uma infração de natureza gravíssima. Por quê? Porque o trem não para. Porém, se tiver aqueles sinaleiros específicos com cancela e tudo mais, aí sim existe, a condição, a situação de parar. Mas lembrem-se que os trens, qualquer veículo que transite sobre trilho, ele tem sim a preferência, mas ele também vai respeitar as normas de circulação, afinal, ele é um usuário das vias terrestres como qualquer outro veículo. Ok, meus queridos alunos, muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Se caso você assistiu, você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele joinha, aquele like para poder ajudar no canal. Meu muito obrigado a todos, bons estudos e fiquem com Deus.